Quando o paciente oncológico ele chega para iniciar um tratamento, né? Então esse paciente ele tá muito impactado com aquilo tudo que aconteceu na vida dele, com todas as notícias e tal. E na anamnese do paciente oncológico, eu sempre gosto de fazer a seguinte pergunta. Além de todas as outras coisas que o papo anamnese é para outro dia, mas além de todas as coisas que eu coloco na anamnese do paciente oncológico, eu sempre boto um campo para ele colocar se ele está ingerindo ou tendo alguma prática, ou ingerindo alguma coisa, ou tomando algum suplemento, medicamento diferente do que ele tomava antes dele ter o diagnóstico oncológico. Por quê? O que acontece? É muito comum o paciente, quando ele descobre um diagnóstico, né, ele ir para a internet, buscar todas as informações, e é comum o paciente chegar pra gente falando que tá assim, né, ingerindo alguma outra coisa, como chás, ervas, sucos e fitoterápicos em si, tá? Isso muitas vezes, gente, não é uma coisa que parte dele em busca da internet. Muitas vezes são pessoas que estão cercando ele, né? Pessoas que o cercam, na verdade, familiares, amigos, com a melhor das intenções, porque sempre viu que alguma coisa fez bem, tomar chazinho daquilo melhora isso, que comer determinado alimento em exageradamente quantidade vai melhorar, ou que cortar determinado alimento, né, como o açúcar, o paciente com câncer não pode comer açúcar, vai melhorar. Então, eu sempre falo que as pessoas, quando indicam alguma terapia alternativa para paciente oncológico, elas têm a melhor das intenções, a melhor. Ela tá falando aquilo porque realmente ela quer que o paciente melhore, ela quer que ele faça aquilo afinco, entendeu? Então é muito importante a gente perguntar o que ele tá fazendo de diferente, quem indicou ou qual o local que ele viu, tá? É muito importante a gente sempre fazer isso na primeira pergunta para o paciente oncológico. Muitas vezes ele acaba falando porque ele acaba perguntando, mas algumas vezes não. Todas as vezes que eu fiz essa pergunta para o paciente oncológico, o mais comum eu ouvir não, sim, tô tomando noni batido com suco de uva, tô tomando chá de folha de graviola, ou tô tomando suco de melão de São Caetano, né? Então, mas qual a frequência, qual a dose, onde é que você viu, quem te falou? Sempre tento perguntar e orientar em relação àquilo também, tá? Então, esses que eu falei são os mais comuns. Noni, folha de graviola e melão de São Caetano. O paciente, quando ele está em quimioterapia, ele não deve utilizar esses chás ou folhas, porque a gente não sabe da interação desses chás com a quimioterapia em si. Em relação ao noni, tem até alguns estudos em animais que mostram possível benefício em relação à apoptose, levar as células cancerígenas à morte celular, mas isso é apenas em camundongos. E tem também um outro lado do estudo que mostra um efeito hepatotóxico. Então mostra uma certa toxicidade desses alimentos, chás, garrafadas no paciente oncológico. Então durante o tratamento a gente pede para não utilizar, para evitar, para realmente não fazer uso mesmo dessas substâncias, para não ter essa interação. A própria quimioterapia, ela já tem um efeito hepatotóxico, né? Então ela já leva o fígado a ter uma toxicidade. Então algumas drogas quimioterápicas, não todas, fazem com que o fígado tenha uma certa toxicidade. Aí você imagina, o fígado, ele ao longo do tempo tratando, geralmente um paciente oncológico, ele fica em torno de 8 meses, 10 meses tratando. Quando é um paciente paliativo, muitas vezes ele fica 3, 4, 5 anos em quimioterapia. Então é um tempo muito longo e requer um exercício muito grande dos outros órgãos acessórios para metabolizar toda aquela medicação que entra no organismo. Aí você imagina, o paciente está com toda uma medicação oncológica, que é um medicamento super forte, que é a quimioterapia ou a imunoterapia. Junto com isso, ele vem fazendo alguma outra terapia com chás, garrafadas e afincos que não são conhecidos, que podem também levar a essa hepatotoxicidade. Então, tudo isso agrava muito o quadro do paciente, né? Pode aumentar a diurese do paciente, o paciente pode urinar bastante, ter uma diurese super aumentada. Então, assim, é tudo meio que inesperado e inespecífico que o paciente pode ter. E o que acontece, gente? Quando a gente fala em paciente oncológico, a gente está falando de algo que mexe com a vida dele.
Então, se a pessoa pediu para ele tomar 3 litros, ele vai dar um jeito, mas ele vai tomar 3 litros de chá de folha de graviola, entendeu? Então, assim, ele não quer saber, ele vai fazer aquilo. Não é uma xicrinha de chá, não é um copinho, não é um shot, igual eu falo. São quantidades altas, são garrafas de mais de 1,5 litro, geralmente. Essas doses que os pacientes costumam relatar, que foram prescritas, que tomou. Então, assim, imagina essa alta quantidade em um paciente que já está fazendo quimioterapia. Então, é sempre bom conversar com os familiares, porque geralmente isso vem também de um primo, de um amigo, de um colega. Eu tive uma paciente que ela fazia o acompanhamento comigo, faz ainda até hoje, uma paciente que faz. E aí, o que acontece? Ela tinha uma cuidadora principal. Os familiares da paciente, era uma paciente que precisava tomar vários suplementos e tal, então ela tinha uma prescrição de suplementos, outros tipos de suplementos hipercalóricos, hiperproteicos, numa dose mais alta, né? E aí, alguns familiares de buscar na internet, de ver na internet, começaram a falar que aqueles suplementos não seriam tão bons assim, ou se não investir tanto naquilo, investir em outras coisas da internet, que era isso, chá de folha de graviola, noni e melão de São Caetano. E aí, graças a Deus, a cuidadora principal veio me perguntar, né, veio me questionar, isso pode utilizar, Paula, como é que é e tal, não sei o que, eu acho isso muita crendice, não. Eu falei, pelo amor de Deus, ainda bem que você não deixou eles tomarem. E aí a cuidadora principal me pediu, porque a cuidadora principal era sempre quem estava com ela na consulta, então tinha muito ela como referência, não os filhos, os pais e tal. Pediu para eu mandar um áudio, né, pro telefone dela, explicando todo o porquê que não poderia tomar o chá. Agora eu não me lembro qual foi a substância que ela chegou a falar, mas por que o paciente não poderia tomar. Então, assim, é muito importante explicar pro paciente e pros familiares dele, porque muitas vezes vem do familiar, muitas vezes nem é uma busca do paciente, tá? Então, sempre conversar com o familiar, alertar sobre isso que eu acabei de falar, que não pode ser utilizados durante a quimioterapia, nem prévio, nem pós também, porque não temos benefícios em relação a isso, tá? E explicar também, gente, que internet é terra de ninguém. Então, assim, a internet é ótimo para quem sabe pesquisar coisas da área e tem um pensamento crítico. Então, por exemplo, eu pesquisar no Google coisas sobre nutrição oncológica, eu vou saber separar o joio do trigo. Então, eu vou saber o que ali faz sentido, de fato, pode ser uma informação relevante, uma informação nova, e o que de fato não faz sentido nenhum, tá? Por quê? Porque eu sou especialista naquilo, eu sei filtrar aquele tipo de informação, eu tenho um raciocínio crítico. Agora, por exemplo, eu sou nutricionista oncológica, boto lá na internet a contabilidade, né? Ou direito empresarial. Gente, vai aparecer um monte de informação, cada pessoa vai falar uma coisa, um profissional vai falar uma coisa, outro profissional vai falar outra. Eu vou ficar mais perdida em cego tiroteio, porque eu não sei nada, nem sobre contabilidade, nem sobre direito empresarial, não sei nada disso. Então, a melhor coisa é achar um profissional que vai me orientar e vai me personalizar em relação ao meu caso, à minha situação. E não ficar naquele, pra isso pode, pra isso não pode, eu fico me perguntando qual é a minha situação. Então, o paciente oncológico, a primeira coisa que ele faz quando descobre um diagnóstico desse é ir pra internet. O que pode, o que não pode, o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer. Então, assim, a gente precisa estar sempre indagando, perguntando, questionando, né? E caso ele buscou alguma coisa na internet, orientar em relação àquilo. Buscar você também informação, tentar ver o que ele viu, tentar achar o que ele viu. Porque internet é terra de ninguém, gente. Vocês botarem lá no Google, borboleta azul causa câncer, vai aparecer lá uma lógica, uma explicação do porquê borboleta azul causa câncer. Só que não tem relação nenhuma. Não tem nenhum grau de relação, não tem nenhum parentesco. Borboleta azul nunca causou câncer, ele nunca vai causar, nem se você olhar. Então, assim, e tem de tudo que vocês colocarem lá vai aparecer, e não só na internet. Hoje tem diversos filmes, uma paciente uma vez encaminhou um filme, uma minissérie que tinha no Netflix e tal, que falavam para paciente oncológico. Então, diversos episódios falando sobre alimentação e falando da alimentação de uma maneira que aquilo ali ia promover a cura. Gente, a gente tem que entender que a nutrição oncológica, ela é uma ferramenta de acessório ao paciente,
para fazer com que ele fique bem nutrido, alimentado, com uma imunidade boa, para que a gente consiga manejar os sintomas e para que a gente consiga fazer com que ele se previna desse diagnóstico. Mas a nutrição oncológica, em nenhum alimento a gente promete cura. Nenhum alimento a gente fala em cura de maneira nenhuma. Então, orientar o paciente em relação a isso, tá? Porque agora a cúrcuma tá muito em alta, mas eu já vi alguns episódios, né, de minissérie, esse tipo de coisa, falando que a cura, né, a cúrcuma era uma promissor da cura contra o câncer. Então, assim, ainda isso de falar que a cúrcuma é a cura, a gente não tem, tá? Ela ajuda bastante na prevenção, ajuda bastante no tratamento, os estudos são promissores, porque assim, no dia que descobrir que ela cura o câncer, a gente não precisa mais de quimioterapia. Quimioterapia caiu por terra, tá? Então, outro dia, uma seguidora aqui do Instagram veio me perguntar que um paciente, ó, essa eu achei demais, eu até anotei aqui para não esquecer, perguntando que um paciente chegou para ela, que alguém falou com ele, que uma pessoa prescreveu pó de carne de cobra cascavel, que era para ele comer não sei quantas colheres de pó de carne de cobra cascavel, que ele iria ficar curado, que fulana teve e curou. Eu falei, gente, eu não... Alguém já ouviu falar nisso? Gente, se tiverem já ouvido falar nisso, coloca aqui para mim nos comentários. Já ouviu? Alguém que é nutricionista aqui já ouviu falar disso? Pó de carne de cobra cascavel que cura o câncer. Quem já tiver ouvido falar, coloca aqui pra mim nos comentários, que essa seguidora veio me perguntar. Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar, mas eu vou dar uma pesquisada no Google e eu te aviso. Aí você vê que ponto, né? Primeiro que você se pergunta como é que faz pó de carne de cobra cascavel, né? Como é que faz ela virar cobra? Depois você fala, gente, como que alguém acredita nisso? Mas acredita, gente. O pior é que acredita. As pessoas menos... Nem é questão de ser esclarecidas ou não. A gente fica cego, os pacientes ficam meio cegos com o diagnóstico dele. Imagina você. Imagina você com um diagnóstico desse e aí vem alguém te prometendo a cura. Então, é muito delicado essas questões, a gente precisa sempre estar alertando, lembrando, porque assim, o paciente ele fica muito vulnerável, gente, a cair nesses tipos de armadilhas, nesses tipos de enrolação. Então, assim, a gente precisa sempre estar ali, lembrando eles dessa questão, falando com eles sobre isso. Lembra do cogumelo do sol? É verdade. Na época todo mundo tomava, eu lembro, linda, verdade. O cogumelo do sol vendia cápsulas na televisão, nesses programas de televisão que vendia, e todo mundo tomava cogumelo do sol para cura do câncer. Lembrando, gente, que o cogumelo do sol era uma cápsulazinha que vendia na internet, diferente dos cogumelos comestíveis de hoje em dia, que é o shiitake, shimeji, fungo. Esses cogumelos atuam bastante na prevenção do câncer. Mas enfim, e um dia, aí falando nessas questões de cura contra o câncer e tal, não sei o que, gente, no dia que algo foi descoberto para curar o câncer melhor do que a quimioterapia, pode ter certeza que essa informação não vai estar na internet, não vai estar perdida, vai estar estampada em todos os jornais, Fantástico, Jornal Nacional, todas as revistas. Vai ser uma notícia mega bombástica, não vai ser uma notícia que vai estar escondida na internet. Vê se pode, todo mundo tá querendo saber. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e alertar os pacientes dessa forma, porque eles ficam cegos, eles ficam surdos, e a gente precisa estar ali levando essa questão de lucidez para eles, de encorajar em relação ao tratamento. É isso que a gente precisa. E não fingir que isso é um tema que não existe, tá? Cúrcuma com bioperina. É bom, a gente vai chegar lá na suplementação sobre cúrcuma, logo mais abaixo, tá? Tá com gastrite, pode comer cúrcuma e bioperina? Pode também, se não tiver naquela gastrite super inflamada. Se tiver, precisa desinflamar, tá? Então, gente, na internet tem de tudo, tem informações de pessoas leigas, é terra de ninguém. Quem quiser chegar lá e colocar uma informação, pode colocar. E a gente sempre precisa estar orientando o paciente em relação a isso. E o que é mais peculiar, geralmente, nós nutricionistas somos as primeiras portas de entrada a ficar sabendo desse tipo de informação. Geralmente o médico, ele não tá sabendo dessa informação. Não sei se é porque chás, ervas e tal tem a ver com nutrição, mas geralmente nós nutricionistas ou psicólogos são os primeiros a ficar sabendo.
O médico geralmente não fica sabendo que o paciente está fazendo esses usos, esses fitoterápicos. Acho que às vezes por medo e tal. E muitas vezes nem a gente de primeira, tá? O paciente prefere ganhar uma confiança na gente primeiro, para depois poder contar. Então, orientar também os pacientes a sempre tirar as dúvidas em relação à alimentação com os profissionais da saúde que estão assessorando ele. Com o psicólogo, com o nutricionista, com o médico. O profissional que está assessorando ele é o que sabe melhor sobre o tratamento dele. Então, muitas vezes eu recebo várias perguntas de pacientes aqui no Instagram, perguntando, eu posso tomar isso? Me prescreveram aquilo, posso, não posso, posso, não posso. Gente, se foi prescrito por algum profissional da saúde que está acompanhando vocês, acredite e é para usar. Mas assim, ele sabe melhor do que você tem, de qual é o seu tipo de câncer, qual o sintoma que você está tendo, como está o seu exame de sangue, do que eu. Então, muitas vezes me perguntam aqui, posso tomar cúrcuma em cápsula? Eu geralmente falo que não, depende. E aí o paciente fala, mas eu tô tomando. Então, assim, não acredita no que o profissional que tá te acompanhando prescreveu. Desculpa, pessoal, voltamos. A conexão ficou meio ruim aqui. Então, o profissional que tá acompanhando, que tá vendo, que tá sabendo, ele é o melhor profissional para dizer o que você pode ou não e para tirar todas as suas dúvidas. Ele sabe o que você está usando, ele sabe a quimioterapia que você está fazendo, ele sabe o seu tipo de câncer. Então, se ele prescreveu determinado alimento, determinado suplemento, determinado chá, confie, acredita, ele é um profissional responsável. Procure nutricionistas oncológicas, né, que sabem bastante do que a gente está falando. As que estão aqui, né, estão buscando informações, as que não estão também sabem, tem mais ou menos uma noção disso que a gente está falando, tá? E aí, como é que eu oriento meus pacientes quando chega lá, primo, tio, tia, para tomar chazinho daquilo, não comer açúcar? Fala pro paciente para ele receber a informação, agradecer de coração, falar muito obrigada e tal, que vai seguir, que vai comer, que vai tomar, e não fazer. Porque assim, é muito chato, gente, pra você ver uma pessoa que tá te querendo um bem, tá levando alguma coisa, que tá querendo muito bem pra você negar, você falar que não, você bater de frente. Então assim, nunca oriente o seu paciente a falar que não. Orienta ele a receber, agradecer e tal, falar que vai usar, mas na verdade, né, tirar dúvida ali sobre o que foi prescrito, o que foi dado de presente, o que foi orientado com o nutricionista, com o médico. E aí segue a conduta dos profissionais. Se depois a pessoa vier perguntando, falando, aí a pessoa vai falar, olha, eu perguntei ao meu médico e tal, ele achou melhor eu não utilizar. Mas assim, de primeira, sempre acata, agradece e acolhe. Tem pacientes meus aqui, né, e acolhe aquele presente, aquela dica, aquela orientação, porque eles sempre estão fazendo isso com a melhor das intenções. Nunca é para piorar o caso do paciente, ou é por desconhecimento, mas é com a melhor das intenções, tá? Chá de camomila e tamoxifeno, pode? Pode. Nunca vi nada contra o chá de camomila e o uso de tamoxifeno, não. Durante o uso de tamoxifeno, o que a gente não recomenda é chá de folha de amora. Então, chá de folha de amora a gente não recomenda em pacientes com hormônio positivo, por conta que pode bloquear alguma ação da medicação aí. Então, chá de folha de amora não, mas chá de camomila pode. Óleo de coco pode substituir a manteiga? Pode. Eu só não acho que onde eu coloco manteiga, o óleo de coco vai ficar gostoso. Eu acho que a gente tem que comer coisa gostosa, mas pode sim, tá? Óleo de coco pode substituir a manteiga. Bom, gente, então, durante o tratamento a gente não deve ingerir esses chás que eu falei, né, anteriormente, e algumas outras substâncias que podem interagir com a medicação, alguns outros chás. Quais são eles? Chá de erva de São João, toranja, cardomariano, chá de folha de amora para calores. Então, pacientes da menopausa que não tiveram câncer costuma vender bastante esse chá ou tintura de amora, né, para melhora dos calores. Só que o paciente oncológico em hormonioterapia, a gente não recomenda que use. E um outro chá é o chá verde. O chá verde, ele pode ser utilizado bastante na prevenção e no pós-tratamento quimioterápico. O paciente já não está mais fazendo tratamento nenhum e tal, ele pode ser utilizado. Mas durante a quimioterapia ou a hormonioterapia, a gente não deve, a gente não deve utilizar esses chás que eu falei, erva de São João, a fruta toranja, cardomariano, chá de folha de amora
e chá verde. Até porque uma coisa é você utilizar uma xicrinha de chá verde no seu dia, né? 300 ml, 150 ml e tal. Pode ter certeza que vai trazer benefício. Outra coisa é você utilizar 1 litro de chá verde por dia. O chá verde, ele pode aumentar a concentração de determinados quimioterápicos e imunoterápicos dentro da célula, coisa que a gente não quer. E ele também pode, se for consumido em elevadas quantidades, ter um efeito hepatotóxico, né? Como a gente falou, causar uma toxicidade no fígado, o que a gente também não quer. A toranja e a erva de São João também tem esse mesmo efeito. Pode aumentar alguns tipos de quimioterápico ou diminuir a concentração ou a porta de entrada desse medicamento dentro da célula. É isso que essas substâncias fazem. Então são substâncias incomuns, as pessoas não utilizam em larga escala. Então, assim, só orientar o paciente, porque vai que, né? Toranja, aqui no Rio de Janeiro, costuma ter no mercado Zona Sul. Às vezes eu vejo gente comprando. Eu mesmo já comprei para colocar em drink, fazer bebida, fica legal, fica bonito. Mas se o paciente estiver em tratamento, a gente não recomenda, e sempre é importante falar por conta do desconhecimento. O chá verde, por exemplo, ele tem substâncias que são ótimos para prevenção, mas durante a quimioterapia ou a hormonioterapia, a gente não recomenda a utilização. Como eu disse, se quiser recomendar, o paciente já fizer uso, for 1 xicrinha no dia, isso é uma coisa. Agora, grandes quantidades é diferente. Vai ter interação medicamentosa com certeza, tá? E aí, tem alguns outros... lembrei de um outro aqui que tá anotado que eu não posso deixar de falar. Soja, né? Todo mundo me pergunta sobre a soja para o paciente oncológico. Quem não gosta de comer carne pode substituir por whey protein? Pode utilizar o whey protein, sim. Tá? Agora, substituir, aí tem que ver como é que vai ser um cardápio equilibrado, mas pode usar o whey protein, tá? A soja, gente, durante muito tempo a gente proibiu para paciente oncológico, eu inclusive, né? Falava que não poderia usar, que não poderia consumir, principalmente em câncer de mama hormônio positivo, por conta que os estudos mostravam uma certa interação hormonal. Hoje já tem diversos estudos que saíram falando sobre o efeito positivo da genisteína, que é uma substância que é presente dentro da soja, que ajuda a regulação desses hormônios e não traz malefício para o paciente, não causa não bloqueia a ação do tamoxifeno, nem do letrozol, nem de algum outro medicamento que o paciente com câncer de mama hormônio positivo faça, tá? A única questão é que a soja é um alimento muito transgênico no Brasil hoje, né? Então ela tem uma carga de agrotóxico muito grande. O ideal, se for consumir, é consumir uma soja preferencialmente orgânica. É só isso que eu peço para os pacientes. Então hoje eu não faço mais a restrição ao consumo de soja para paciente hormônio positivo, coisa que eu fazia anteriormente. E é assim, gente, todo mundo fala, a nutrição muda muito. Hoje realmente é uma coisa, a ciência da nutrição oncológica é super nova. Então, assim, a gente tá começando a descobrir várias coisas novas. Rogério tá aqui na live, a gente vai ter uma live junto na quarta-feira no Instagram dele. E ele até me mandou um artigo bem bacana falando sobre os radicais livres, né? O efeito positivo dos radicais livres no nosso organismo, que muitas vezes a gente fica pensando, né? Vamos se entupir de antioxidante para combater os radicais livres. E a gente esquece que os radicais livres, numa porcentagem pequena, são necessários, inclusive são necessários até para prevenção do câncer. Alguns estudos em células têm mostrado isso. Obrigada pelo estudo, Rogério, adorei. Quarta-feira tamo junto, querido. Então, a soja, né? Então, eu já falei da soja, então procurar soja orgânica. Alguns outros fitoterápicos na forma de suplemento em cápsula. Quem perguntou aqui, gente, coloca na setinha ali, tá? Já falei da camomila. Tem muitos suplementos em cápsulas antioxidantes como clorela, espirulina, epigalocatequina 3-galato, que está dentro do chá verde, o indrol 3-carbinol, que está dentro das crucíferas, e a cúrcuma, né, com bioperine, que perguntam se é bom. Muita gente vem me perguntar, Paula, posso tomar clorela, posso tomar espirulina, posso prescrever?
Paciente oncológico não tem estudos ainda que falam sobre a segurança na prescrição de suplementos antioxidantes em cápsulas. Isso nem para quem está em pré, em pós-diagnóstico, menos ainda para quem está em tratamento quimioterápico. A quimioterapia, ela oxida o tumor, ela faz a liberação de radicais livres. Se a gente começa a dar muito antioxidante, isso pode neutralizar a ação da medicação do quimioterápico e ela não fazer o efeito esperado, né? Teoricamente é isso que alguns estudos mostram, mas a gente não pode utilizar suplementos antioxidantes em altas doses em pacientes oncológicos, porque a gente não sabe o efeito disso. A gente não sabe qual a quantidade do antioxidante da clorela que a gente pode utilizar no paciente com câncer. A gente não sabe por quanto tempo a gente pode utilizar. É apenas pelo desconhecimento de dose e segurança. O organismo de um paciente oncológico é totalmente diferente de um organismo de um paciente sadio, né? Então, quem não tem câncer, o organismo é muito diferente. Então, pode tomar clorela, pode tomar espirulina, pode tomar outras suplementações se tiver indicação. Mas no paciente oncológico, nem vitaminas antioxidantes, né, como a vitamina C em altas doses, a gente tem literatura que fala para não prescrever. Então, o ideal é não prescrever esses alimentos por conta de insegurança. Outras coisas que a gente utiliza, né? A cúrcuma com bioperina em cápsula, bacana. Gosto de utilizar quando o paciente não faz a ingestão disso. Mas tem que ter parcimônia, gente, na prescrição. Uma dose baixa de 100 a 250 miligramas no máximo, com 5 miligramas de bioperine, é o que eu prescrevo quando o paciente não consegue ingerir via oral de maneira nenhuma, é o que eu passo de cúrcuma. O gengibre em cápsula eu também costumo passar quando o paciente não tolera o paladar do chá de gengibre e nem o sabor do gengibre, eu também gosto de passar, dá para utilizar. E por que também que a gente não passa essas substâncias encapsuladas, né? Por exemplo, o paciente não come brócolis, então eu posso passar o indol 3-carbinol em cápsula para ele, que aí ele vai ter a substância. Vários estudos mostram que essa substância sozinha e isolada não tem o mesmo sinergismo que se ele estivesse dentro de um brócolis. Então, dentro do brócolis, ele tá com várias vitaminas e minerais lá, cálcio, ferro, zinco. Esses minerais vão agir em sinergismo com a substância que atua na prevenção do câncer. Não vai estar uma substância isolada. Então, assim, não é interessante por conta disso. O alimento é bem diferente da composição de um suplemento sozinho, tá? E o que eu falo é o seguinte, eu tô falando aqui, não é ideal prescrever cúrcuma para paciente oncológico. Gente, se o paciente consome, a gente sempre tem que buscar resolver a base da alimentação. Então, se eu consigo colocar cúrcuma na alimentação dele, no shot, ele consegue consumir isso com frequência no dia a dia, não faz tanta necessidade de eu prescrever isso em cápsula, né, para esse paciente. Agora, se é um outro que não consegue comer de jeito nenhum, que não gosta, tem muita mucosite, tem algum outro efeito, aí eu vou ver. É um paciente que às vezes vale a pena uma indicação por um período determinado, suspendendo por um tempo, voltando a utilizar. Então, assim, sempre oriente o paciente, tem pacientes aqui me ouvindo, tenho certeza. Se algum profissional da saúde te prescreveu, é porque você pode usar e ele tem segurança para isso. Ele sabe tudo que você tem e ele tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter conhecimento, para te prescrever isso. A única coisa que eu sempre oriento o paciente é: não compre suplementos antes de ir um nutricionista e perguntar se aquilo é para o seu caso ou não. Então, assim, seja paciente oncológico ou não seja, geralmente as pessoas têm o hábito de comprar o suplemento primeiro, para depois ir no nutricionista perguntando se é bom, se dá para tomar, se não é, se serve para ele, se não serve. É um caminho completamente ao contrário, né? Então, primeiro você vai ver como é que é o seu organismo para saber de fato o que você está precisando. E não compra o que você está precisando para depois saber se eu vou precisar mesmo ou não, tá? Então, assim, isso daqui é bom pro câncer, isso daqui é bom pro câncer. Então, pacientes, vão em nutricionistas oncológicas primeiro, saibam o que é bom pra você, personalizado, que elas vão te passar, e aí depois você vai
fazer a aquisição dessas coisas. Mas, dizendo agora para as nutricionistas, meus colegas de profissão, gente, nunca entupam os pacientes de vocês de suplemento. Melhorem a base com a alimentação primeiro, tentando ingerir ao máximo de coisas dessas substâncias antioxidantes no formato de alimento. Então, por exemplo, o resveratrol no suco de uva, o polifenol do cacau, através do cacau em pó em cima de uma bananinha. Então, tenta utilizar os antioxidantes na forma de alimento. No alimento tem uma quantidade de antioxidante muito menor do que estaria presente numa cápsula. Na cápsula a quantidade é muito maior. Então, sempre oriente o paciente dessa forma, melhorar a primeira base, principalmente nas primeiras consultas com o paciente. Sabe por quê? Se na primeira consulta você começa a melhorar, fazer uma melhora qualitativa do cardápio dele, começa a sentar em suplemento, né? Principalmente em cápsula, eu não tô falando aqui de suplementação hipercalórica, hiperproteica para manutenção do peso. Eu tô falando aqui de suplementos encapsulados, tá? Se você começa a fazer isso com esse paciente, você nunca vai saber o que deu certo. Então, assim, ele melhorou foi com o quê? Foi com a melhora da alimentação ou foi com o suplemento que ele tá usando? Então, melhora a primeira base da alimentação, depois que essa base está resolvida, aí você vai lá e entra com os suplementos específicos, que seja a cúrcuma, por exemplo, a cúrcuma com bioperina em cápsula, tá? O paciente está constipado ou está diarreico, o que vai adiantar eu prescrever essa suplementação em cápsula se o paciente não está nem conseguindo absorver esse suplemento direito? Então, primeiro eu vou melhorar o intestino desse paciente para quando eu der o nutriente para ele tá com o intestino saudável, sadio, para que ele consiga absorver todo o potencial dessa cúrcuma e dessa bioperina. Ainda mais cúrcuma, que a biodisponibilidade dela é baixíssima. O que é biodisponibilidade? Por exemplo, eu tenho uma cápsula, dessa cápsula o paciente vai absorver no máximo 30%, 40%, dependendo de como está a estrutura da molécula encapsulada ali, se são nanomoléculas ou não, se é extrato padronizado a 95%, senão o paciente absorve muito pouco daquilo que está ali. Lembrando, falando da cúrcuma também, a cúrcuma, o ideal é que ela seja absorvida em veículo oleoso, então colocar na alimentação junto com o ovo mexido ou junto com o almoço e tal. O meu shot que eu faço eu não tenho em veículo oleoso não, mas quem toma café da manhã logo depois que tiver um ovinho mexido já melhora a biodisponibilidade da cúrcuma, tá? Então, gente, esses suplementos, eles são muito sérios para o paciente oncológico, porque a gente está falando da vida dele, a gente está falando de uma intervenção no tratamento dele. E muito mais do que falar do tratamento dele, a gente está falando da vida dele, né? Algo que pode comprometer bastante isso. Hoje a gente pode prescrever, não acontecer nada. E a gente também não saber se poderia ter se feito bem ou poderia ter feito mal. Daqui a 5 anos podem sair estudos na literatura falando que a suplementação antioxidante para paciente oncológico é ótima, que deve prescrever, e sabendo dose, sabendo quantidade. Mas isso daqui a 5 anos, né? Hoje em dia a gente não sabe. Assim que sair na literatura, você é a primeira a ver, a prescrever e a falar sobre isso. Mas hoje a gente tem que segurar a mão no freio, que a gente adora uma canetadinha, adora prescrever um negocinho pro paciente, que eu também sou assim, mas a gente tem que ficar se segurando, que em paciente oncológico a gente não pode pesar a mão na suplementação, tá? E agora vamos falar do que a gente pode fazer para paciente oncológico, né? E aí eu gosto muito de passar alguns chás que são liberados. Então falaram aqui do chá de camomila, acho ótimo o chá de camomila. A gente passa chá de camomila para mucosite, a gente passa chá de camomila geladinho, né, para fazer compressa para paciente que vai fazer radioterapia de cabeça e pescoço, para aliviar bastante a quentura que fica no pescoço. Então a gente passa dessa forma. Eu gosto de prescrever o chá da entrecasca de coco, né? O coco verde tem aquela parte felpuda, marrom, e a parte dura. Fazer um chá daquela parte felpuda, marrom, melhora bastante a diarreia. Eu só não tive muito paciente que teve a missão de fazer esse chá dessa casca, mas os que fizeram relataram melhoras absurdas. Mas poucos que aderiram a essa orientação, acho que pelo caso da missão de pegar o coco, tirar, descascar, eu também acho uma missão. Mas
depende da necessidade, né? Se eu estiver necessitando muito, é óbvio que eu vou fazer. Então, o chá de hortelã, que melhora a digestão, melhora os gases, o chá de camomila para o sono também. Um ótimo chazinho para o sono é o chá de manjericão. Pegar folhinha fresca de manjericão e colocar numa água quente para fazer um chá. É excelente, ajuda bastante a dormir, né? O paciente dá uma acalmada. Chá de gengibre para as náuseas, que eu sempre passo, colocar gengibre na água, colocar gengibre na comida, colocar gengibre no suco, melhora bastante as náuseas do paciente oncológico. Chá de casca de abacaxi, eu gosto muito para ajudar no edema, né? Edema pós-operatório, edema, principalmente paciente com câncer de mama, que fica muito edemaciada pelo uso de corticoide. Eu gosto muito de fazer um chazinho de casca de maçã com canela. Então, canela também é digestiva, ajuda na digestão. A gente pode passar, sim, canela para o paciente oncológico, não tem problema nenhum. Eu lembro que tinha muito paciente que tinha dúvida em relação a isso. Ah, posso consumir canela? Pode colocar canela na comida? Pode. Não tem problema nenhum. Chá de canela também, tranquilamente, pode ser consumido. E também o chá de malva, né? Malva silvestre é um chazinho que ajuda bastante na prevenção da mucosite. Então, o paciente vai fazer algum tratamento, por exemplo, 5-FU, né? Que é o 5-fluoracil, uma quimioterapia, ela causa muita mucosite. E aí, quando a gente não sabe se o paciente vai ter ou não, porque é meio que uma caixinha de surpresas, eu gosto de passar de maneira preventiva, né? Que é um chazinho que também ajuda na prisão de ventre, não é chá de sene. Chá de sene a gente não passa para paciente oncológico, porque pode dar uma disenteria muito séria, e se isso juntar com o período da quimioterapia, que já vai acontecer a diarreia por efeito colateral da quimio, dá um problema. Então, chá de sene, ele causa irritação da mucosa intestinal também. Então, a gente não prescreve. Mas o chá de malva, voltando, né? O chá de malva, ele é excelente para mucosite. Então, passar para o paciente bochechar 3 vezes ao dia, todo dia, como prevenção da mucosite. Também, gente, outra coisa importante, não adianta passar um chá para o paciente toma o chá segunda, depois ele vai tomar o chá só na sexta. Que frequência foi essa? Ai, doutor, eu tomei esse chá, não adiantou de nada. Aí você também tem que explicar, gente, são pelo menos 3 xícaras por dia, durante todos os dias. Por exemplo, o chá de casca de abacaxi, que não tem problema nenhum, de camomila, eu falo pro paciente fazer uma garrafa lá de 500 ml a 1 litro e ir tomando ao longo do dia junto com água, que ajuda bastante a limpar o organismo, ajuda a desinchar e também vai estar hidratando o paciente oncológico, tá? Um beijo, obrigada pela participação e pela interação. Tchau!